Professor Bruno Souza. Para além do sucesso. Agradeço ao Pai, Senhor de todas as coisas materiais e imateriais, de todos os mundos e dimensões, de todas as formas viventes e conscientes, pela graça com que permites a manifestação destas palavras, e com amor divulgadas, com o mais nobre propósito de auxiliar ao próximo, para que nada lhe falte e assim mergulhe na completitude da felicidade. Tudo começa com o princípio fundamental da vontade, o desejo pela criação e elaboração do acto, o fazer o bem. Nascem então vislumbres de pensamentos, transformados em palavras, emanados pela escrita e posterior leitura e multiplicação. Este livro é dedicado a você, meu irmão, minha irmã, meu eu interior, porque os dois somos uno, partilhamos dos mesmos sentimentos, desejos e faltas, e lemos também estas palavras, que ainda escritas, têm uma existente proeminente, e tudo já estava feito na ausência do tempo da esfera terrestre, pelo que partilhamos neste momento, o escritor e o autor, para além de uma compreensão que só nós dois sabemos. E então, meu amigo e irmão, navegamos na sintonia cósmica da ausência temporal, nossa frequência é mesma numa linha de pensamento de perfeita sintonia. Nada entre nós é diferente, ainda que para além da morte, pois estou aí, a seu lado, no seu corpo e mente, e compreendo como se sente. Unidos pelas palavras, estamos unidos em sentimento, nossos átomos vibram na mesma vibração e o amor que sinto é assim manifestado, e agradeço, pois assim também eu recebo. Muitos assuntos serão abordados, nada sou mais que você, nem menos que igual, apenas sou instrumento de uma mensagem que ambos recebemos, absorvemos, vivenciamos e, de qualquer forma, inevitavelmente, partilhamos. Comecemos com algo bonito, agradável, como amor. Força criadora de todas as coisas, aquela que já vinha do sumo erótico de nossos pais, avós, bisavós, até o princípio de todas as coisas que o Absoluto emanou. Essa força superior criadora de tudo e todos, é a mesma força que nos une, no sangue, no pensamento e sentimento. Nada nasce senão pelo amor, amor ao Pai, amor ao próximo, amigos, mulheres, amor aos filhos, ao trabalho, quando assim se dá, e a produtividade proveniente desse sentimento poderoso, perfeito, terapêutico e até milagroso. Esse é o sumo que nos constitui, o fruto de todos os desejos, o objetivo principal de nossas ações, ainda que por vezes, não compreendamos. O amor é a substância da felicidade, da cura, e da realização pessoal e espiritual. Nada se dá sem amor, até o amor pelo carro novo, ou pela casa, ou pela companheira ou companheiro das nossas vidas. Existem muitos actos perpétuos no nosso ser, além do maior de todos, o amor. Inevitavelmente, outros sentimentos são proeminentes, como a tristeza, solidão, o ódio, a angústia, os remorsos, impulsos inexplicáveis, insegurança, medo, ansiedade, luxúria, obsessão e desejo. Enfim, a jornada é feita com muitos sentimentos e sofrimentos, obstáculos e caminhos obscuros, por entre as luzes do deserto inacabável de nossas inconsequentes vidas, por mais gloriosas que essas sejam, ou nobres, ou mesmo pobres. Os rios fluem sem uma pausa para pensar, discernir, aprender ou evoluir, tudo parece previamente elaborado, condicionado, direcionado, e poucos, muito poucos, param para descobrir o que realmente se passa, além do tempo que voa, a 1000 km por segundo, como a velocidade da luz, luz essa que vemos, todos os dias, logo pelo amanhecer, ainda sabendo que o que vemos é, na realidade, um fluxo que começou segundos antes de realmente vermos, e acabou minutos antes de nos apercebermos. Nada é, de facto, como nós vemos, uma vez que as realidades são vistas de pontos de vistas diferentes, sendo que aquele copo azul só é, nessa tonalidade e efeito, para quem o identifica assim, um daltônico pode ver o copo verde, ou de outra cor, animais veem a preto e branco, e o cego nem vê copo nenhum. Tudo obedece realmente a uma relatividade subjetiva. No entanto, hoje, nós, sabemos que é azul, assim o compreendemos, e tudo fica mais simples. Vamos fazendo as coisas assim,
com calma, pois muito está por dizer, e só iremos finalizar quando não houver dúvidas nenhumas, de ambas as partes, que nada nos falta e nadamos em abundância, alegria e prosperidade, e no final, ainda quero ficar a saber o seu nome, pois, afinal, também sabe o meu, e fico sentindo-me meio ignorante de desconhecer esse nome. Sabe que, a palavra mais importante para todas as pessoas, a palavra mais bonita, é o próprio nome. De alguma forma tem algo de revigorante e poderoso. Experimente dizer seu nome, com calma, umas vezes, e depois diga como se sente. Incrivelmente bem. Bem, inevitavelmente, vou ter de falar um pouco de mim. Além do meu nome, convém que tenha algumas bases. Conhecer o autor, minimamente, sabendo desde já que sou seu amigo, e isso me alegra bastante. Nesta teia de acontecimentos onde já passaram primaveras, milhares de folhas seriam necessárias só para fazer um resumo dos acontecimentos, alguns bem complicados, outros incomensuravelmente extraordinários. Nasci com algumas qualidades e capacidades, principalmente artísticas, e quando jovem tocava piano, pintava quadros e mais quadros, enfim, era sensível e complicado. Só nos últimos anos é que comecei a interessar-me por estudos mais profundos, desenvolvimento pessoal, e comecei a ler livros, primeiro um por mês, agora um ritmo de livros por trimestre, com especial interesse por metafísica, ocultismo, mecânica quântica, psicologia, e li todos os melhores livros de sucesso financeiro e realização pessoal. Comecei a escrever meus primeiros livros há alguns anos atrás, posso nomear alguns: O Indicador Ordinal Masculino, Testamento, Em Busca da Alma, A Biblioteca do Oculto, Formas de se tornar um gênio, e o último, talvez o único realmente bom, A Consciência Inconsciente. Entretanto, fartei-me de escrever livros, partindo do princípio que tudo o que era interessante já estava escrito. Houve uma pausa de anos, entretanto li mais uns livros, e com expansão de consciência tornei-me uma pessoa bastante interessante para o cidadão comum, pois em minutos no café consegui ensinar a ele como curar um tumor no fígado. Ao mesmo tempo tornei-me incrivelmente chato para toda a minha família, pois todos os dias abordava um assunto diferente que tinha aprendido, e a certo ponto já ninguém queria ouvir mais nada. É o que acontece com a expansão de consciência. Ao longo da aprendizagem, tudo vai mudando à sua volta, e o universo acaba por se tornar autoconsciente, ou seja, você passa a ser co-criador desse mesmo universo. Os erros que cometia ano atrás foram substituídos por fórmulas de autorresolução, e dia para dia tudo vai mudando, até o ponto em que me vi literalmente obrigado a escrever um novo livro, com uma linguagem o mais simples possível, o mais agradável possível, onde então coloco a tal mensagem, que vem implícita em todos os livros, desde os tempos de Cristo, anterior mesmo a Cristo, desde os tempos dos primeiros filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e anterior mesmo a isso, Akenaton. Desde os primórdios, o grande pai tem enviado soldados para a terra, homens e mulheres com capacidades únicas, com mensagens importantes para que a humanidade não caísse em descendência e continuasse, gradualmente, a evoluir. Nos inícios, as mulheres com chamados poderes eram queimadas como bruxas, pois sabiam que os outros não conseguiam compreender. Depois, ainda por cima, havia o hábito de se acreditar em múltiplos deuses, o Deus Sol, o Deus Mar, o Deus Touro, etc. Era extremamente importante a mensagem que só existe um Deus, e ainda hoje os homens têm alguma dificuldade em compreender isso, pois acham, por motivos de religiões diversas e suas doutrinas, criadas especificamente pelos homens, que não existe um Alá, nem Maomé, nem Lao Tzu, e vão fazendo divisões entre as diferentes crenças, matando todos aqueles que não chamam seu Deus pelo mesmo nome. Os cristãos, na época dos descobrimentos, mataram milhares de islamitas, de forma cruel e impiedosa, até mesmo crianças e bebés, tudo em nome de Deus. Então, e vou me referir a esse mesmo Deus como o todo, o vácuo quântico ou simplesmente o Pai, para que não haja discordância por parte de ninguém. E então esses soldados iam sendo enviados pelo Pai, com mensagens importantes, simples, e obrigatórias,
De outro modo seríamos hoje como macacos, e comíamos-nos uns aos outros, como infelizmente ainda fazem os povos mais pobres e atrasados, puro canibalismo, chegando a comer mesmo os próprios filhos. Então, regressando uns milênios atrás, temos que considerar as pessoas viventes na Terra como prisioneiros, sendo que os soldados do Pai davam as ordens e leis, para que não se trucidassem uns aos outros. E aí podemos considerar o Pai como o diretor principal de uma prisão de alto risco que dita os mandamentos essenciais para que haja ordem, pois ainda que o amor do Pai fosse incondicional, não queria seus filhos a matarem-se uns aos outros. Não é mais ou menos assim que hoje dirigimos um jardim zoológico? Ou um circo? Certamente que os tigres devem obedecer ao domador, ainda que seres vivos e pensantes. E então as regras eram relativamente simples: amar a um único Deus, e apenas ao Criador, esquecendo a hipótese de deuses paralelos e com forças e poderes distintos, pois só há realmente um Criador, uma força suprema e absoluta regente de tudo sem limites em sua omnipotência. Não fazer esculturas nem estátuas representativas do Criador, imagens patéticas que ofendem a divindade do Absoluto, pois este não tem imagem para os olhos dos homens, ele é o todo, dos cumes das montanhas mais altas às profundezas dos inúmeros mares e oceanos, ele está dentro e fora, começando no vácuo quântico do interior dos átomos até vasta imensidão do universo sem fim. E amar ao próximo como a si mesmo, esta regra tem multifunções: não matar, não roubar, não adulterar, não mentir com o propósito de prejudicar, enfim fazer aos outros o que desejamos que nos seja feito. Com essa simples regra encontramos o princípio do amor universal, da igualdade, e se formos mansos, como recomendava o Cristo, nos iremos afastar de todos os males que, ao prejudicar os outros, assim o fazemos a nós próprios. Imagine uma prisão onde cada um ama o próximo incondicionalmente, ajuda, dá sem pedir retorno. Não seria uma prisão homossexual, mas um pequeno spa na Terra. Não seria maravilhoso? Presos já estamos nós, nos nossos corpos, nos desejos materiais da carne, nos vícios e luxúrias incontroláveis que estes pesados automóveis tanto apreciam. Por isso a máxima que o espírito é forte, mas a carne fraca, e poucos de nós somos capazes de superar essa fraqueza. Precisamos de comer e de beber, na menor das hipóteses, e estamos demasiado habituados a outros prazeres bem mais profundos, como o churrasco, que é a carne de um porco, as sobremesas deliciosas, bombas ultracalóricas, e para muitos, como eu, de um bom esqui para descontrair a alma e apagar as mágoas do desespero, do insucesso ou mesmo, da celebração interna do nosso próprio contemplamento. Então esta prisão redondinha é um imenso mar de sensações, prazeres, orgias, e consequentemente dores e desilusões, em paralelo. Tudo depende do ponto de vista do personagem, a interpretação varia consoante a visão, o pensamento é a base de tudo. As experiências, no entanto, vão variando por entre os diferentes graus evolutivos, saltando gradualmente por cada degrau, sendo umas mais penosas e outras mais gratificantes, atendendo sempre às leis de karma e do dharma, do negativo ao positivo, do que devemos ou do que nos é devido. Tudo será devidamente explicado, exemplificado e simplificado. O conhecimento é uma fonte limitada de expansão de consciência. O cérebro jamais se cansa, ao invés disso desenvolve gradualmente uma estranha e agradável sensação de poder, os níveis de dopamina no corpo crescem e inevitavelmente torna-se um vício como os outros, um prazer evanescente, pois saber é poder, e todo homem e mulher ama o poder, a supremacia entre os grupos, raças e crenças. Em oposição, a falta de poder usualmente é fator do ignorante, do pobre, do revoltado e exaltado. Temos exemplos muito óbvios como os povos mais subnutridos que até matam para obter alimento e bens essenciais, e assim se dá ainda hoje em cerca de 1 bilhão de habitantes. E como seria possível sequer pensar ou evoluir para aqueles que passam fome, semanas sem comer? Impossível, logicamente só pensam em comida, é o pensamento de qualquer animal selvagem, caçar para sobreviver. Depois ainda há os países que têm comida,
Mas por motivos diversos, a escassez de medicamentos e outros essenciais para uma vida decente, em termos diversos, por vezes apenas pelo simples motivo de terem um sistema de crenças, religião diferente ao poderoso catolicismo predominante no Ocidente. Parte 2. Continuando por esta linha de pensamento, não são só os pobres e esfomeados as únicas vítimas da inveja e dos outros sentimentos primários que conduzem o homem à infelicidade. A hierarquia do poder não acaba nunca, a menos que de alguma forma consigamos adquirir alguma compreensão. Não é a inteligência que falta, mas a sabedoria. Os mais sábios, tendencialmente, são mais poderosos e ricos. Por isso os povos mais desenvolvidos conquistaram ao longo dos tempos as colônias mais atrasadas, criavam melhores armas, tinham uma estratégia militar e mesmo em menor número conseguiam vencer todas as batalhas. Muitos homens sábios se aproximaram de dominar o mundo, entre eles Júlio César, um super-homem em termos de inteligência, tinha capacidade de controle de suas tropas com uma eficácia tal, que ninguém o superava, e por pouco não conquistou o mundo todo, até o Egito, pois ele tinha uma enorme crença no que fazia e também um conhecimento muito acima do comum. Foram precisos homens do seu parlamento para o traírem e matarem com facadas. Outro grande homem pela sua capacidade de liderança e manipulação, hoje odiado por todos, foi Hitler. Hitler não era nenhum idiota, ele conseguiu dominar uma nação, hipnotizar milhões de pessoas a acreditarem na supremacia ariana, e também ele, por muito pouco, não conquistou o mundo inteiro, com o ideal nobre em sua cabeça que só deveria existir uma raça, pura, isenta de doenças e de pobreza. O esquema que ele montou era implacável e perfeito, sem misericórdia, pois isso seria sinal de fraqueza. Se Hitler fosse um imbecil, não tinha de modo algum conseguido conquistar a Europa quase toda, e talvez não o tenha conseguido por azar, embora suas técnicas fossem aberrantes, impiedosas, mesmo diabólicas, não se diferenciavam muito ou nada dos conquistadores portugueses, na época dos descobrimentos, que também conquistaram metade do mundo com suas enormes frutas, e não era com falinhas mansas que conquistaram o Brasil, a África praticamente toda, a Índia, Macau, entre outros povos, simplesmente eram dizimados, roubados, conquistados, torturados, tornados escravos, e graças a eles a raça africana ficou espalhada pelo mundo e, até muito recentemente, escravizada e violada de forma desumana, com a desculpa da divulgação do cristianismo pelo mundo. Então, podemos assumir que os mais cultos se tornaram mais fortes, e também, mais impiedosos, afinal, até os tempos de René Descartes, o preto era considerado um animal sem alma nem sentimentos, junto com todos os selvagens, povos inferiores e animais e plantas, e no entanto René Descartes de 1596, Estocolmo, 11 de fevereiro de 1650 foi um filósofo, físico e matemático francês. Durante a Idade Moderna, notabilizou-se sobretudo por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também obteve reconhecimento matemático por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome. Por fim, foi também uma das figuras-chave na Revolução Científica. Descartes, por vezes chamado de o fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna, é considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. De sugerir a leitura do livro O Erro de Descartes, Antônio Damasio, um livro fundamental, da atualidade, mas que fazia muita falta há 500 anos atrás. É claro que houve muitos outros. Napoleão Bonaparte foi considerado um gênio, pela sua determinação, discernimento e capacidade de liderança, e muitos houve com o mesmo espírito, ainda hoje, de conquista impiedosa com um objetivo qualquer de natureza nobre. Mas na realidade não pretendia falar de história, nem de política, ou teria que perder umas 100 páginas a censurar o Império Americano, os russos, e os coreanos, pois também estes são versões diplomatizadas de Hitler, Napoleão e Júlio César, também estes estão na conquista do planeta, de forma estratégica, esmagando gradualmente os povos mais fragilizados, intitulando-os de selvagens,
especulando supostas bombas de destruição maciça que nunca existiram, e por simples coincidência, tomando o domínio de seus palácios, ouro e poços de petróleo. Obviamente que o poder e conhecimento está do lado deles, bem como as melhores tecnologias, os melhores físicos, capacidade financeira e estratégia militar, e talvez até façam algum uso, de certo modo, do catolicismo. Mas será que estão corretos? Será que são assim tão diferentes de Hitler ou de Napoleão, ou das caravelas portuguesas, espanholas e inglesas? É a lei da selva, meus amigos. Os tigres e os leões comem as gazelas e as zebras, que com capacidades defensivas diminutas, se tornam inferiores, como as vacas e os porcos que vêm parar aos nossos pratos. Agora acha que as zebras, as gazelas, as vacas e os porcos não têm sentimentos? Pois têm sim, são almas inferiores, muito inferiores, mas têm alma, consciência, pois até uma planta, uma flor tem consciência. Agora Jesus nunca disse para não comermos as coitadas das vacas, nem zebras, nem plantas, ainda que seres viventes e conscientes, mas uma coisa ele disse: não matarás. Ponto 1. Não cobiçarás nada do teu próximo. Ponto 2. Não roubarás. Ponto 3. Não mentirás para prejudicares o outro. Ponto 5. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Todas estas regras, no mínimo 5, e das mais importantes, estão a ser descaradamente violadas, à vista de todos, por uns metros de terreno e um pouco de petróleo. Então estas ditas superpotências não são mais que super-ignorantes, impiedosos, desalmados, porque não aprenderam nada de espiritualidade, esqueceram das mensagens mais importantes da Bíblia, o livro sagrado, ignoram tudo o que não lhes interessa, mas suas almas estão muito conspurcadas, e muito vão ter que pagar, todos os responsáveis por estes incumprimentos, pois não são homens de sucesso e mais salteadores e assassinos. E alguns pais os estão salvos, pois hoje são mansos, isentos de guerra, e com isso irão herdar a terra e a verdadeira prosperidade, sem prejudicar nada nem ninguém, apenas explorados pelo governo próprio, pois este nunca dispensa uma reforma exorbitante, com direitos ilimitados, casas e carros de luxos, multiplicados por alguns ministros, deputados, acompanhados de ou assistentes cada um, todos a roubar o máximo possível durante anos, com garantias de prosperidade para os filhos, netos e bisnetos, à custa de pensões patéticas de pescadores, idosos, e de todos os outros que desejem pagar seus impostos, sob penalização de penhoras, multas e mais multas, até que se convençam que o ideal é fugir para um outro país onde serão ainda mais roubados e explorados, sem benefícios nenhuns e ainda com o estigma da xenofobia, racismo, e etc. Agora, com todas estas regras e penalizações, como conseguir alcançar o sucesso, para além dos muros da burocracia e da injustiça das forças governantes? Não se preocupe, isto tinha que começar com alguns problemas. De seguida vêm as soluções, e não se esqueça. Os maiores desafios são dados aos maiores guerreiros. Parte 3. Bem, como dizia o Bruce Lee, e outros mestres das artes marciais, inclusive se alguma vez treinou karaté, certamente ouviu falar da máxima do copo cheio de água suja. Então, essa água suja que enche o copo é o seu conhecimento adquirido. Para aprender as artes marciais tinha então que em primeiro lugar esvaziar esse copo, cheio de conhecimento errado, para depois o voltar a encher com um conhecimento novo, aquele que ensina a quebrar um tijolo ou mais, sem quebrar a mão. Portanto, vamos usar, mais ou menos essa técnica, pois ambos sabemos que no conceito normal um tijolo é bem mais duro que sua mão, e logo, impossível de quebrar. Mas quando o conhecimento novo entra, o tijolo adquire propriedades diferentes, fragilidades desconhecidas anteriormente, e sua mão aprende a dirigir toda a sua força num ponto específico, concentrado, utilizando todo o peso de seu corpo, por exemplo, 70 quilos, e multiplicando pela velocidade, com o uso da concentração, ficando com a força aplicada de um martelo com 800 quilos na ponta de seus dedos, e permitindo assim, partir os tijolos todos sem esforço nenhum,
sem partir nenhum osso e nem magoar a mão. É pura técnica, podem chamar magia, se quiserem, ou poderes especiais, mas qualquer aprendiz de karatê, ou kung fu, ou outra arte qualquer, aprende isso logo no início, nos primeiros anos de treino. Por que falo nisto? Porque já nascemos condicionados a achar tudo muito difícil, a ver tijolos em todo lado, barreiras, fronteiras, limitações e dificuldades, e depois começamos com a tal conversa das injustiças, dos políticos e do futebol, e a coisa morre ali, pois a possibilidade de conseguir obter sucesso torna-se um mito, uma sorte que surge apenas para alguns, e logo nos deparamos do lado do pobre, com raiva e inveja dos ricos, amaldiçoados e maldosos, e que até a própria riqueza é por si só um princípio maligno de exploração, pois o mundo está superlotado, e nem há comida que chegue para todos. E o que criamos? O cidadão comum, que trabalha muito e ganha pouco, vai para o café beber cerveja e falar de futebol, para esquecer suas frustrações e alimentar seus vícios, sob a aceitação do insucesso que no fundo, ninguém quer realmente ver no seu próprio espelho. Mas por isso é que estamos aqui, e se está a ler este livro, ou a ouvir este áudio é porque já está à procura de um outro caminho, um caminho com respostas para as suas perguntas, uma luz no fundo do túnel, e garanto que vai encontrar isso tudo e muito mais. Por isso comecei a dar exemplos, apenas alguns exemplos do que vai acontecendo aqui e ali, e tenho a certeza que se identifica com alguns desses exemplos. Por isso vou, de seguida, matar você, literalmente, e recriar sua essência com um copo grande cheio de água limpa, e dessa água criarei uma fonte que jorra sem parar, e terá para dar de beber para muita gente, e ainda vai sobrar. Para cada pergunta há uma resposta, para cada problema, uma resolução matemática, e tudo tem uma solução. Para além disso, o que não tiver solução, solucionado está. Agora imagine que existem por aí, uns livros mágicos que contêm todo o conhecimento do mundo, sabedoria além túmulo, 1000 livros com 1000 respostas que uma vez lidos transformariam você num gênio com poderes ilimitados. E imagine que esses livros já foram lidos, e estão aqui sintetizados numa forma quântica, simplificada, com toda a energia e sabedoria que necessita para dar um salto quântico na sua vida e transformar-se em pouco tempo uma pessoa melhor, um ser superior, sem fronteiras nem barreiras, com capacidades únicas e conhecedor de grandes segredos. Existe uma mensagem universal, uma mensagem que tem sido divulgada em livros e mais livros, de uma forma diferente, personalizada, umas vezes em tom de magia, outras vezes na religião, na Bíblia, outras vezes na aplicação da lógica, e agora até mesmo comprovada cientificamente, na mecânica quântica, na medicina espiritual, na psicologia. Bem, basicamente uma mensagem que está, essencialmente, em todas as obras-primas divulgadas desde os últimos milênios. E então essa mensagem é tão poderosa que pode ser cantada, mistificada, declarada, fantasiada e usada para vender milhares de livros com nomes distintos, com palavras poéticas como a magia, o poder, o segredo, etc. Muitos têm se aproveitado para vender livros e mais livros através desta mensagem que vou deixar aqui bem desmistificada, com as respectivas referências literárias, e então vou provar por A mais B que tudo se resume a algo muito simples e concreto, sem margem de erro, mas tem sido transferido sob tantas formas e parábolas diferentes, que obriga mesmo ao indivíduo a ler uns 1000 livros só para compreender o que já tinha sido escrito e declarado no só. É, de facto, maravilhoso, e convido qualquer um a contestar, se conseguir, ou a retrocar minhas palavras e factos, pois não vou deixar que se perca uma centelha, e a mensagem será finalmente, pela segunda vez, libertada para o mundo, mais precisamente para o leitor, e acredito que este, você, a divulgará de bom grado. Parte 4.